E aí, queridões e queridonas do mundo sociologia, hoje a conversa é muito séria, ela é muito importante, porque falaremos sobre Max Weber. Turn down for what? Hoje nós vamos conversar sobre uma parte da sociologia associada ao pensamento do Max Weber, um cara que contribuiu e muito para o que chamamos de uma sociologia compreensiva, as chamadas relações sociais. Eu gosto muito quando o assunto de uma questão trata sobre o pensamento, a ideia, o conceito de um autor. Porque não é apenas uma questão de interpretação de texto. É algo que vai lá na matriz, lá na raiz do conteúdo, e é necessário que a gente conheça um pouco da vida do indivíduo em questão. Por isso que ao falar do nosso personagem de hoje, o queridão do Max Weber, é importante entendermos a sua história de vida. É um cara que teve uma educação cristã muito forte, teve uma influência protestante muito forte e depois dedicou boa parte da vida dele a tentar estudar filosofia, história, direito e, de certa forma, tudo isso contribuiu para a criação do seu pensamento. Uma das ideias centrais desse cara é que o indivíduo é o eixo principal do estudo da sociologia. É como se nós pensássemos a sociedade a partir das pessoas, do indivíduo, dos seus valores. Eu posso estudar a sociedade a partir dos movimentos sociais. Eu posso estudar a formação da sociedade a partir do Estado, do poder. Eu posso estudar a sociedade a partir das questões morais. Porém, para o Max Weber, isso é um pouco mais complexo. É necessário estudar as relações sociais a partir da pessoa, do sujeito. Esse olhar um pouco mais antropológico para a sociologia ficou conhecido como sociologia compreensiva. E é sobre isso que a gente vai chamar a tua atenção agora. O cientista social ou sociólogo, ele não pode se ater a estudar apenas o fato, o acontecimento, a coisa em si. Para o nosso amigo Max Weber, é preciso que o cientista social entenda a essência, a razão, o porquê, o motivo que leva o fato a acontecer. É por isso que essas reflexões associadas à sociologia compreensiva são chamadas de reflexões a priori. E essa é uma expressão que volta e meia aparece e pode nos confundir. A expressão a priori significa tudo aquilo que vem antes, tudo aquilo que caracteriza, que forma a essência de algo. A posteriori é tudo que vem depois, é o resultado, é a consequência da ação. E ao dizer que o cientista social deve se ocupar com a essência do ato, o sentido da ação, o Max Weber determina que a racionalidade humana é o fundamento do estudo da sociologia. Dizer que a razão é o fundamento da ação social significa dizer que nós não podemos ser movidos por um sentimento religioso, um sentimento emocional ou algo que simplesmente esteja ligado à nossa vontade. É preciso critérios, é preciso racionalidade no estudo da ação social. A tarefa do sociólogo para o Max Weber é racional e rigorosa. Racional é porque o sociólogo precisa ter um olhar criterioso sobre a sociedade.
não pode ser movido pelos seus emotivismos ou suas individualidades. A razão, ela é sempre algo seguro, coerente, verdadeiro aos olhos das ciências humanas. Rigoroso significa dizer que o sociólogo ou o cientista social não pode deixar passar nada. É preciso entender o fato, as relações sociais na sua totalidade. As questões econômicas, políticas, religiosas, sociais devem ser sempre consideradas como um fenômeno social. Uma das partes mais importantes da teoria do Max Weber é estudar a ação social. E dizer que a ação social também é objeto da sociologia, isso exige uma certa atenção. A ação social, ela não depende apenas do presente. Ela está ligada ao passado e ela está ligada ao futuro. Por isso que para o Max Weber, uma ação social, ela depende do indivíduo, porque é ele que dá sentido ao agir. É ele que fundamenta a ação. Algo que tu deve tomar muito cuidado na hora da prova é achar que uma relação entre duas pessoas, uma relação de compra e venda, uma relação religiosa, ou qualquer relação que estabeleçamos dentro da sociedade, vai ser caracterizada uma ação social. Para o nosso autor, Max Weber, uma ação social ela implica em uma consequência. Ela é um meio para algo. Por exemplo, uma ação de vingança. A vingança ela pode ser considerada uma ação social, porque ela é o resultado de um fato e que irá implicar numa outra ação. A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. E é por esse motivo, meu amor, que ao caracterizar ação social em Max Weber, nós jamais podemos esquecer do papel do indivíduo, porque é ele que atribui sentido à ação. Sem as pessoas, sem os indivíduos, não existe ação social. O náufrago não consegue executar uma ação social. São essas relações que permeiam moral, cultura, política, valores, é que caracterizarão o que o Max Weber chama de ação social, porque ela depende das relações éticas e culturais de um determinado grupo. Uma questão de Enem, trazendo temas muito específicos, muito pontuais, elas são sempre mais difíceis do que uma questão que dependa apenas da interpretação. Perigo! É por isso que algumas questões se tornam mais difíceis, porque elas exigem conceito, palavra-chave dentro da teoria de um determinado autor. Por exemplo, questionar o conceito de política em Max Weber. Nós sabemos que política é um assunto associado às questões públicas, às relações sociais, à polis grega. Agora, perguntar o que é política para Max Weber, essa é uma questão técnica e que tu precisa tomar cuidado. Sabia não? Para o Max Weber, a política, ela depende da ação social. Ela depende do espaço público. Então, por isso que uma ação política possui características muito pontuais, como, por exemplo, a própria burocracia. Essa expressão burocracia, ela é bem conhecida de todos nós brasileiros, porque todas as vezes que nós dependemos do Estado, uma relação burocrática exige muito da gente. Enfrentar uma fila, depender de uma ficha de um hospital, depender de um atendimento, depender de uma assinatura. Max Weber chama isso como agir pelas sombras do Estado. O problema é que para o nosso autor, essas relações burocráticas
demonstram e tornam visíveis uma das características mais essenciais da política, que são as relações de poder. Relações de poder é o papel que o Estado, que a igreja, que a família, muitas vezes exerce sobre o indivíduo. Então, por isso mesmo que dentro de uma atitude política é necessário alguns elementos burocráticos, porque é ali que se manifesta as relações de poder para o nosso autor. É muito legal quando a gente consegue fazer essas conexões entre a filosofia e a sociologia com a nossa redação. O autor Max Weber, ele pode ser citado na tua redação. E uma das ideias principais defendidas por ele é que a política, ela vem sempre antes do Estado. Porque a política é o que dá fundamento à vida social. Ao argumentar que a política é anterior ao Estado, nós estamos dizendo que antes mesmo de algo concreto, material, empírico, existe uma base conceitual. Eu preciso dar sentido para aquilo que eu estou fazendo. As ações políticas não se relacionam sozinhas, não acontecem individualmente. Elas dependem de um ideal político. E agora vem uma daquelas pegadinhas finais do nosso autor. Se aparecer a expressão tipo ideal em Max Weber, liga o teu pisca-alerta. Essa palavra ideal, ela é uma palavra extremamente controversa, né? Me diz uma coisa, o teu namorado, ele é um namorado ideal? O teu emprego, o teu trabalho, ele é o ideal? A escola onde você estuda é a escola ideal? Para com essa porra aí, meu irmão! Pois a todas essas perguntas, a palavra ideal se apresenta como algo perfeito, como um modelo, como algo a ser seguido. Em Max Weber, essa expressão ela tem um significado muito especial. Por isso que ao caracterizar o conceito de tipo ideal em Max Weber, alguns modelos políticos podem ser usados como exemplos. Ao estudar as organizações das sociedades mercantilistas, capitalistas, liberais, observe que entre elas existem elementos comuns, que é a moeda, o dinheiro, o capital. Isso, na mentalidade do autor, é chamado de tipo ideal. É um raciocínio, é uma ideia, é uma teoria que permeia vários modelos teóricos e políticos. Se pudermos trazer isso para os nossos dias, numa questão um pouco mais atual, mais recente, podemos tratar como um tipo ideal as redes de informação, a internet. Elas estabelecem características comuns a todos os fenômenos sociais. A internet, ela é o que possibilita o nosso contato, a nossa relação, mas principalmente possibilita o que nós chamamos na sociologia de uma aldeia global. E para que essa nossa conversa ela possa fechar com chave de ouro, eu quero caracterizar com vocês um último elemento sobre uma das principais obras do Max Weber. Essa obra, chamada de A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ela é uma das principais diretrizes do pensamento do nosso autor. Porque toda aquela influência protestante da educação dele e a análise do fenômeno social podem se relacionar, segundo o autor. Essa obra, ela se dedica a estudar a relação entre a racionalidade humana, a crença religiosa e o sistema capitalista. E ao tentar estabelecer essas relações,
existem elementos comuns a todas elas. Max Weber percebeu que os valores protestantes, o amor ao trabalho, a dedicação, o esforço, a disciplina, são características muito comuns dentro dos sistemas capitalistas. E que essa relação entre os valores protestantes e o capitalismo pode ser estudada pela sociologia. Dizer que o trabalho é uma vocação e afirmar que a propriedade privada ela é um direito, mas que só será concretizada se o homem trabalhar para isso, está presente tanto na lógica capitalista quanto em algumas teorias protestantes. Por isso que a sociologia se ocupa dessas inter-relações. Essa nossa videoaula tratou sobre um dos assuntos mais importantes da sociologia. Falamos sobre o nosso amigo Max Weber e toda a compreensão que ele tem sobre o papel da ciência social e das ciências humanas. Então, queridão, assiste essa aula 1, 2, 3, quantas vezes for necessária, porque isso será extremamente importante para te levar ao topo do Enem. Um grande abraço e até a próxima. Agora é aquela horinha muito especial que eu quero que você curta esse vídeo e você se inscreva no nosso canal e torne o Mundo Edu o teu grande aliado à tua aprovação. Um beijo e até a próxima!